Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é dessa maquiagem com delineado gráfico esfumado. Espero muito que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Eu vou limpar a pele dela com essa água micelar da Ruby Rose e vou passar em todo o rosto dela com um algodãozinho. E para hidratar, eu vou usar a bruma da Rinodê. Eu vou espirrar ela em todo, borrifar, né, ela em todo o rosto. E com a ajuda de um pincel Duo Fiber, eu vou espalhar esse produto em todo o rosto dela, para ajudar na melhor absorção do rosto. E eu vou vir com esse creme hidratante da Avon, que é ideal para pele seca. E no inverno a gente fica com a pele mais seca mesmo, então eu tô gostando muito de usar ele. E ele é um produto bem acessível. Vou aplicar também com um pincelzinho Duo Fiber em todo o rosto. E eu vou fazer duas misturas. Eu vou usar a Ivory Set da Mary Kay, a Beige 1 da Bruna, e eu vou colocar 2 gotinhas do Lágrimas de Unicórnio para ajudar a misturar essas bases, e esse olhinho vai ajudar na hidratação. Como essas duas bases são mate, e no inverno a gente tem a tendência a ter a pele seca, então a pele tá seca, a base é seca e vai ficar tudo seco, porque depois você vai vir com o pó. Então esse olhinho ajuda a não deixar tão seco assim essa base, tá? E eu apliquei com o pincel Kabuki e vou dar acabamento com a esponja. Essa é da Real Techniques. E aquele acabamento assim, dando batidinhas. Sempre que necessário, pega mais produto com a esponja mesmo. E sempre dando batidinhas. De corretivo, eu vou usar esse da Tracta, o claro. Eu vou aplicar no triângulo invertido e sempre pegando um pouquinho da lateral do nariz. Para deixar isso todo branco e quando eu vier com o contorno, ajudar a afinar esse nariz. Eu vou aplicar no queixo, no arco do cupido, no nariz e um lequezinho na testa. Para deixar um pouquinho mais iluminado, eu vou vir com o corretivo branco da Bruna. E é só um pouquinho, só para deixar esse corretivo um pouquinho mais claro mesmo. E com um pincelzinho língua de gato, esse que eu tô usando é da Ruby Rose, próprio para corretivo, eu vou misturar esses dois corretivos, dando batidinhas, e vou dar acabamento com a esponja. De contorno, eu vou vir com um pincel da Dye Makeup, o F12, e o corretivo Cacau da Maquiê. E o contorno é sempre do cantinho de cima da orelha, em direção à boca, na diagonal, perto do osso zigomático. E eu vou passar ele com esse pincelzinho de cerdas naturais, que ele ajuda a melhor a esfumar. Aí eu passo no maxilar, no queixo e na testa. Eu gosto de aplicar com esse pincel mesmo, porque, como eu disse, ele ajuda melhor a gente a esfumar. Se a gente vem com um corretivo de cerda sintética, ele aplica muito produto e acaba sendo difícil de esfumar. E eu vou dar acabamento com a esponja. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para vocês continuarem acompanhando todos os vídeos toda semana. E esse pincel é o A12 da Macrylan, que eu gosto de usar ele para esfumar o nariz, e com o mesmo corretivo da Cacau da Maquiê. E sempre dando acabamento com a esponja. Para selar esse rosto, eu vou usar o pó translúcido da Payot 04. Peço sempre para ela olhar para cima do acabamento com a esponja para tirar o acúmulo de produto. E com a própria esponjinha que vem no pó, eu vou selar toda a parte do corretivo, onde eu passei o corretivo claro.
Então, eu vou selar bem abaixo dos olhos, para que quando eu vier com a sombra dos olhos, não caia nada e fique difícil de limpar. Quanto melhor selado, mais fácil é de varrer essa parte quando cai sombra, principalmente quando a sombra é muito escura. Então, eu vou selar bem, pego bastante pó e vou selar onde eu apliquei os corretivos claros, que é abaixo dos olhos, no queixo, no nariz e na testa. Para selar o contorno, eu vou usar o pó 05 da Vult e esse pincel da Klasvogue, o cônico, Klasvogue. E onde eu passei o contorno da cacau, da cor cacau, eu vou aplicar esse pó 05 da Vult. Eu aplico e vou esfumando. O contorno é bom a gente aplicar para devolver as partes escuras do rosto. Nem sempre é só para afinar. Porque quando você tá com a base só, o seu rosto fica muito branco, muito liso. Então, é bom você vir com uma coisa mais escurinha para devolver todo o assombreamento do rosto. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, eu vou misturar esses dois pós e vou aplicar em todo o rosto dela. Eu vou selar toda a parte do rosto que não foi passado o pó ainda. Pescoço, orelha, abaixo dos olhos de novo para melhorar para selar melhor ainda esse corretivo. E é sem miséria de pó, tá, gente? Quanto mais pó, mais seladinha essa pele fica. E mais tempo ela vai durar. Agora eu vou finalizar essa pele com essa bruma da Rinodê. Eu aplico bastante produto e com a ajuda de um ventilador eu seco. Eu vou aumentar, melhorar, né, esse contorno. Eu vou deixar ele mais profundo. Então, eu vou vir com esse blush da Quem Disse Berenice e com o pincelzinho da Klasvogue. E vou melhorar esse contorno aí, para deixar ele mais escuro. Para corrigir a sobrancelha, eu vou usar essa pastinha da Quem Disse Berenice, marrom tudo, e com esse pincelzinho de sobrancelha chanfrados da Macrylan. E é uma linha embaixo, uma linha em cima paralela. Aí, eu faço a parte de baixo, parte final da sobrancelha e preencho. E o cantinho, o começo, eu sempre esfumo, para não ficar tão marcado. E sempre vou penteando para ajudar a preencher, para ver onde não tem pelinho, para eu vir com essa pastinha. Eu vou usar como base de sombra o nude, o Clown Nude da Bitar e um pincelzinho língua de gato. Eu vou fazer o recorte leve dessa sobrancelha abaixo e vou preencher toda a pálpebra. Sem muito produto, embora a gente vai vir com a esponja para tirar e dar o acabamento, quanto menos produto, melhor, para não correr o risco de vincar essa sombra, essa pastinha com a sombra que a gente vai vir. Agora, com o pincel 133 da Makeup e essa paletinha da Atelier Paris, a 305, eu vou misturar essas duas sombras e vou vir com ela na diagonal e depois eu vou arredondar para o côncavo, sempre rente à raiz dos cílios, cantinho externo, maior pigmentação do pincel. Aí eu venho em diagonal para a raiz dos cílios e arredondado para o côncavo. Eu vou aplicando devagar essa sombra, vou pigmentando bastante e depois eu venho esfumando. Com o pigmento Vanilla da MAC e esse pincel de sombras, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha e vou voltar com o pincel 136 da Makeup só para tirar a marcação. Fiz a mesma coisa do outro lado. Deixe nos comentários se vocês gostaram dessa posição nova das minhas modelos, maquiar elas sentadas com a coluna reta, se ficou melhor para ver o vídeo ou se vocês preferem a modelo deitada. Agora, com o 132 da Makeup
e essa sombra marronzinha mais escura da paleta, eu vou fazer a mesma coisa, só que focando mais em escurecer a raiz dos cílios, sempre na diagonal. Então, eu escureço mais o cantinho externo, rente à raiz dos cílios, e vou subindo levemente para o côncavo. Eu deposito o produto aos poucos, para eu conseguir pigmentar bem. E depois eu volto com o pincel 136, sujo mesmo de sombra, e ajuda no esfumado. E você vai vendo até onde você quer esse escuro. Se você acha que você tem que escurecer mais, mas você sempre acaba voltando com o pincel anterior, às vezes com sombra, às vezes sem, para ajudar na transição de cor, para não deixar nada marcado. Agora, com blush, que eu apliquei no contorno, com o pincel 132, eu vou aplicar no cantinho externo, rente à raiz dos cílios, na diagonal, e vou esfumar. Fiz a mesma coisa com o outro marrom, sempre na diagonal, rente à raiz dos cílios. Agora, com essa paletinha da Tarte, o preto e esse pincel de esfumar da Ico, eu vou escurecer esse cantinho, então eu também vou aplicar o preto aos poucos, rente à raiz dos cílios. Aí eu volto com um pincelzinho 132, com a sombra marrom mais escura da paleta da Atelier Paris, e vou ajudando na transição de cor. Então, eu venho com o preto, volto com o pincel sujo de marrom. Venho com o preto, volto com o pincel sujo de marrom. Até eu achar que ficou escurinho do jeito que eu queria. Agora, com a paletinha de novo da Tarte, um pincelzinho de sombra, eu vou vir nessa sombra mais clara, a primeira da paleta. Ela é um creme, e eu vou aplicar onde a gente não colocou sombra, que é no cantinho interno, até mais ou menos o meio. Eu vou selar esse clau que tá molhado ainda. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, sempre dando batidinhas. E quando eu chegar nos marrons, eu vou arrastando de leve para ajudar na transição de cor. Voltei com o pincel 136 com a sombra marrom clara da paleta para fazer a transição de cor. Voltei com o preto para escurecer mais um pouquinho. E esfumo com o pincelzinho 136. Agora, com o delineador da Inglot e esse pincel da Ico, eu vou fazer um delineado, começando com ele mais fino e dando uma leve engrossadinha no final. Ele não é chanfrado, ele é retinho mesmo. Então, eu começo ele mais fino e vou engrossando aos poucos. Ele vai ser um delineado gráfico, então ele vai ser quase um gatinho. Na hora que eu for fechar o gatinho, eu não vou vir com ele chanfrado, né? Com ele na diagonal. Eu vou pegar da ponta e com ele reto, aí eu vou arredondar um pouquinho e encontrar com o resto do delineado. Puxar o gatinho do final do olho em direção à sobrancelha. E agora eu vou vir reto e depois eu vou fechar. Ele é só preencher. Aí você preenche, acerta a pontinha, arruma, engrossa mais se precisar. Agora, com a sombra preta, eu vou esfumar o finalzinho do delineado, para parecer que ele sumiu aí na nossa sombra, tá? Delineado infinito. Eu vou vir com esse pincelzinho de precisão da Macrylan, o B907,
e vou esfumar esse preto aí em cima do delineado, para ele sumir, o delineado sumir e o preto também. Para ficar tudo uma coisa só. Aí eu venho com o pincel 136, com a sombra marrom clara e vou esfumando, até tirar toda a marcação do preto. Venho com o pincel 132, com a sombra marrom mais escura e vou esfumando. Esfumo até eu perceber que o delineado juntou com o esfumado. Fiz a mesma coisa do outro lado. Só que na hora de filmar, eu puxando o gatinho, eu acabei tendo que ficar na frente da câmera, então não filmou. Mas é a mesma coisa do outro lado. Puxa o gatinho, vem com ele reto e junto no outro delineado. Venho com o pincel B907 da Macrylan para esfumar esse delineado. Você tem que ser rápida, porque o delineador seca rápido. Senão fica difícil, você vai esfumar, esfumar, esfumar e ele vai continuar marcado. Então, assim que você aplicou, você já vem esfumando. E é a mesma coisa, esfumo, venho com a sombra preta, depois eu venho com a sombra marrom escura, depois a marrom clara, depois a marrom escura, a preta e assim, até eu perceber que sumiu o delineado, sumiu no esfumado do olho. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, essa é da Mary Kay. E eu vou aplicar os cílios postiço, a cola que eu usei da Atelier. E os cílios é uma caixinha que vem em 5, eu não lembro a referência agora. Mas é aqueles da caixinha que vem em 5, bem volumoso. De blush eu vou usar o Cinnamon da Mary Kay. Vou aplicar na maçã do rosto, encontrando com o contorno. De iluminador, eu vou usar essa paleta da Sephora, essas 4 cores. E eu vou aplicar com esse pincelzinho de iluminador da Macrylan. Eu vou aplicar no osso zigomático, no arco do cupido, no queixo e na pontinha do nariz. Agora eu vou pedir para ela olhar para cima. E vou aplicar o lápis de olho da Avon, o Mega Impact. Eu vou aplicar ele rente à raiz dos cílios. E com o pincel B907 da Macrylan, eu vou esfumar esse lápis. É a mesma coisa do delineador em gel, tem que ser rápido, porque o lápis seca muito rápido, aí fica super difícil de esfumar. Para esfumar, você vai na borda do lápis, assim onde ele terminou, e esfuma aquela bordinha. Depois eu vou vir com a sombra da paletinha da Atelier Paris, a marronzinha mais escura, e vou selar esse lápis, eu vou aplicar a sombra em cima do lápis e vou esfumar as bordas também. Então, primeiro eu selo, depois eu já venho esfumando. Essa minha modelo cliente, ela é muito linda, ela tem uma boca maravilhosa. Essa maquiagem ia ficar linda, um batom vermelho. Mas eu preferi, ela é bem discreta, ela não gosta muito de cor na boca, porque ela acha que como a boca dela é muito grande, ela não gosta de batom muito escuro, muito forte. Então, eu vou aplicar um batomzinho mais clarinho. Mas ia ficar lindo um batom vermelho, um batom marrom. Eu acho lindo boca assim. Todo mundo quer ter, né? Eu acho linda. Ela é maravilhosa. E eu apliquei a máscara de cílios rente à raiz dos cílios inferiores também. O batom que eu tô usando é o Mariana, da Bruna Tavares. E apliquei um gloss rosinha da Quem Disse Berenice por cima. Eu aplico com o próprio aplicador do batom, porque a minha modelo, minha cliente, ela não tem nenhuma feridinha na boca, não tem nada, então não vai influenciar na contaminação. Mas o correto é sempre vir com um pincel. Eu uso o pincel só na parte de cima, como vocês viram, para fazer o arco do cupido bem certinho, bem arredondadinho, bem bonitinho.
Depois eu só venho preenchendo mesmo com o batom. E vou dando acabamento no cantinho, assim, nos cantos com o pincel. Depois eu vou aplicar o gloss por cima. Com o próprio aplicadorzinho também. Achei que ficou super bonito esse batom pra ela. Ficou super romantiquinha. E essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.